Manuel, fazer algum comentário dos textos que foram colocados no grupo essa semana. É bem interessante. O Paulo também postou uns já hoje. Todos os textos que foram colocados têm grande importância, né? Muito bom. O Ronaldo colocou da diferença da versão, né, de uma versão para outra, as suas respostas também, as suas observações, foi muito boa. Creio que durante a semana a gente tem despertado para manifestar, né, o que a gente tem sentido. É bom, eu gosto de colocar alguns textos todo dia de manhã, né, 5 horas da manhã, com o objetivo de estimular, né, estimular as pessoas a lerem, né, o que está dentro do texto ali, né, a promessa, que pode nos abençoar, né, fortalecer a nossa fé, nossa esperança, estimular a leitura, né, dessa palavra. Texto de Atos, capítulo 14, né, falando do Barnabé. Eu achei interessante ali que naquele texto, observei aquela ação de Paulo, aquele paralítico, aquela pessoa que tinha defeito os pés, que não se colocava de pé, não conseguia andar porque não ficava aprumado nos pés, né? Eu achei interessante olhar para aquilo ali e visualizar aquele outro texto de João, de Pedro e João, né? A porta do templo. É quase idêntico o milagre, o acontecimento. Porque lá na porta do templo, o paralítico estendeu a mão para pedir uma ajuda, né? Uma esmola. Pedro e João ofereceu para ele o que eles tinham, né? Mandou que levantasse, colocasse de pé. E eu achei interessante que o texto de Atos, Paulo, não foi dessa forma só, né? A pessoa estava ali, e, imediatamente Paulo olhando para ele, já falou para ele, apruma-se, põe de pé. E ele aprumou-se, pôs de pé e começou a andar, e houve aquela grande manifestação de todo mundo que viram o milagre acontecendo, né? E aquilo ali foi realmente para mostrar para todo aquele povo que estava ouvindo Paulo, ouvindo todo mundo ali, né? A importância de crer em Jesus, de crer no Cristo que Paulo estava pregando, né? Foi um testemunho para todo mundo. E a iniciativa de Paulo, ele não esperou que o cara pedisse para ser curado, né? Ele, olhando para aquele deficiente físico, ele já falou, olha, levanta-se, apruma-te sobre os teus pés e anda. É a coisa instantânea. Milagre aconteceu. O pai confirmou. Então, eu penso assim que são coisas que, é, para um testemunho, né? Para um testemunho. Eu penso que o que nós estamos fazendo hoje, que nós estamos vendo, participando junto hoje, é algo que vai trazer um grande testemunho também. Eu não sei se vai ocorrer um caso assim, de mandar que alguém ande, levante da sua cama e ande, ou fique curado, mas testemunho
da vida de Cristo, né? Da vida do corpo. Que a vida do corpo é o assunto de mais importância no nosso trazer a existência, a participação do corpo de Cristo. Para mim, esse hoje é o grande testemunho que nós temos pela frente, né, para fazer, né, com que as pessoas conheçam realmente o tempo que está vivendo, o tempo de Cristo Jesus. Então, esse aí é um assunto que me chama muita atenção. Foi levantado Paulo para dar testemunho. O Pai levantou Paulo para dar testemunho vivo, né, de quem era Cristo, de quem ele falava. Nós estamos aqui hoje testemunhando, falando também desse corpo multimembrado que está se levantando. Amém. Amém. Interessante essa colocação que você fez, e o texto também levava a gente a pensar sobre isso, né? E o irmão Paulo hoje de Garanhuns colocou um texto lá de Êxodo 4, versículo 10, a respeito da conversa que Moisés teve, né? O que eu vou, falo, quem me enviou, né? E no texto ele diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. O versículo 11 diz: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca e te ensinarei o que hás de falar. É. Então, quando você traz essa percepção, Manuel, interessante, que a gente vê em vários momentos o apóstolo Paulo nos orientando a respeito disso, né? E isso que aconteceu lá, quando ele com autoridade, né? Ele deu esse testemunho dele, esse milagre, né? Essa cura aconteceu lá do rapaz que tinha problemas físicos, né? E Paulo com essa ousadia. Eu penso, Manuel, que assim como o apóstolo Paulo ele nos direciona com uma palavra a respeito dos ministros de uma nova aliança, no capítulo 2 de 2 Coríntios, né, nos leva a gente a ter essa compreensão, a refletir mais sobre isso, a olhar de uma forma diferente mesmo, sabe? De entender como o apóstolo Paulo teve aquela percepção, né, e agiu daquela forma, e deu o seu testemunho. E para nós hoje é muito importante estarmos também nos apercebendo disso. E aí começa a fazer muito sentido para nós a ideia de Cristo em nós, dessa manifestação, da formação do corpo multimembrado. O apóstolo Paulo fala em Gálatas e a outras igrejas sobre exatamente isso, a revelação de Cristo, fala sobre a formação de Cristo, a formação, ele está sendo formado em nós. E essa ideia que a gente vem trazendo sobre o corpo multimembrado, ela se encaixa, né? Nós estamos sendo formados nele. Estamos sendo formados nele para que ele se manifeste, né? Para que haja manifestação. Veja bem, porque nós estamos sendo levantados, nós fomos chamados, estamos sendo levantados para dar o testemunho do corpo de Cristo, do que é o corpo de Cristo, né? O que Paulo falou lá naquele tempo ainda,
E hoje é que está surgindo o efeito disso. Talvez na época ninguém compreendeu, né, o que era participar do corpo de Cristo como um corpo multilembrado, né? E pô, da mesma forma, né, que foi levantado para testemunho, para testemunhar, nós hoje estamos sendo levantados também para dar esse testemunho de participação do corpo de Cristo. Esse para mim, é o ponto fundamental para nós, né? Essa participação, dar testemunho de que o corpo de Cristo ele já está formado. Na verdade, ele já está formado. Só está faltando esse ajuntar, né? Ajuntar as partes desse corpo. Eu não sei por onde anda, um pouco já existe aqui, que a gente já está vendo, né? Olhando para a face de cada um, a gente já está vendo a participação de cada um, né? Eu vejo até que nós não fomos levantados, não fomos chamados para sentar em banco de igreja, encher a igreja, não. Vamos levantar para testemunhar o que é e o que significa o corpo de Cristo, né, no nosso tempo. O nosso tempo é esse, né? E como você também citou a questão de Moisés, o testemunho de Moisés, e se vê o testemunho de Paulo, muito, muito importante. Então, aí, né, Maria Luísa, Adriano, Rodriga, Pedro, Ivanda, Paulo, Jane, Ronaldo, Paulo Edson, vocês aí, Anselmo, Miriam, Rubens, Formando, tem essa consciência, né? Nós somos chamados para ser esse testemunho, para dar esse testemunho, né? Aquele mesmo Cristo vivo, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Poucas pessoas têm a visão correta disso. Poucas pessoas têm a consciência do que significa isso, né? Mas para nós hoje isso é uma realidade, né? Nós podemos testemunhar realmente que nós estamos fazendo parte disso, desse corpo que está sendo levantado sobre a face da terra. Eu acho muito interessante observarem isso, né? O que está acontecendo, por que está insistindo tanto, por que a gente está falando tanto sobre esse assunto, né? Não tenho dúvida que isso seja a vontade do Pai acontecendo nas nossas vidas. Amém, Manuel. A leitura que eu me referi aqui à carta de Paulo, ele reforça algo bem interessante, né? Vem falando sobre o ministro dessa nova aliança. No capítulo 3, ele faz um questionamento a princípio, né? E depois ele reforça tudo isso que você comentou aí. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendações, ou de recomendação para vós, ou de recomendação de nós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. É. Já é manifesto em vós, sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito?
Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois que foi glorioso não é em comparação com a glória inexcedível, e se que desvanecia, teve sua glória muito maior, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tal esperança usamos muito ousadia no falar. Ele Amém. continua falando a respeito da Moisés, eu acho que deixou Paulo, o texto aqui de Paulo também nos esclarece bem a respeito disso, né? Se uma glória que desvanece, ou seja, que ela veio para Moisés e aos poucos ela foi se apagando, né? Veio com tanta glória e causou um impacto e sustentou o povo de Deus até Cristo, né? Quanto mais agora, exatamente para esse momento, para que essa glória que está proposta para nós é de uma forma que a gente não consegue nem talvez entendê-la, né? Compreender a grandeza dessa glória. Amém. A gente, às vezes, nos preocupamos com as coisas que acontecem, é normal e é comum, porque estamos neste mundo, mas precisamos ter essa compreensão desse ministério, dessa nova aliança, e tomar posse disso e realmente refletir dia e noite sobre a formação deste corpo em Cristo Jesus, para que essa glória seja manifesta através de nós e realmente causamos aquilo que é necessário para a humanidade. Amém. É mais um milagre, né, do nosso tempo, participar dessa nova aliança, estabelecer essa nova aliança. Ela já foi declarada lá atrás, né? Mas Sim, quem participou dessa nova aliança? Quem está participando dessa nova? Quem está observando o conteúdo dessa nova aliança? Quem? Ela foi dita lá atrás, né? E hoje ela está sendo para nós uma realidade. Para mim, esse é mais um milagre que está acontecendo. As observações dessa nova aliança que foi estabelecida e pode a gente agora participar dela. amém, irmão.